Bom, eu tô aqui hoje com a Camila Tucunduva e a gente vai discorrer um pouquinho sobre a importância da estruturação de negócios e como que está o movimento em relação a trabalhar com desenvolvimento humano, com coach, com ensino. Então, Camila, eu quero que você conte um pouquinho aí da sua trajetória, o que que você faz, conta um pouquinho da sua história, como você chegou, onde você chegou, e depois na segunda parte a gente vai falar um pouquinho sobre estruturação de negócios. Hum. Bom, Ale, até hoje eu sou um pouco, né, professora de inglês há 21 anos. Eu comecei, assim, sempre gostei muito de inglês na vida, desde criança. E me formei em letras, comecei a dar aula de inglês, aí fui treinadora de professores, fui coordenadora de escola, mas sempre assim gostava mais de trabalhar com as pessoas e as dificuldades que elas tinham e comecei a perceber que muita gente não aprendia inglês e não é pela língua, né? Não é restrição técnica da linguagem, é a pessoa que está bagunçada, é a pessoa que em algum lugar está falhando. Mas nunca tinha me caído a ficha de que era isso que eu gostava, eu só fazia isso naturalmente. E daí, assim, com aquelas inquietações, né, da vida, eu conheci o coaching num curso de pós-graduação na FGV, que um dos meus professores é coach de liderança, e me apaixonei pela metodologia. Falei, gente, é isso que eu quero fazer. Só que no começo eu estava meio de saco cheio desse mundo de escola, o mundo de inglês e dessa realidade, né, de educação e de ensino. E falei, tá, eu quero ser coach de outra coisa, quero fazer uma coisa completamente diferente. E fugi, assim, meio que minha especialidade, né? Mas assim, não deu outra, né? Deu 6 meses, já voltei correndo para essa área, porque eu entendi que o coaching trabalha a pessoa, né, que eu não precisaria dar aula de inglês novamente, eu não precisaria estar em sala de aula e nem dentro de nenhuma escola para fazer o que eu gosto de fazer, mas existe uma demanda gigantesca no Brasil de pessoas que trabalham e não sabem inglês e estão estagnadas no trabalho, ou estão sendo demitidas, ou estão sofrendo uma pressão horrorosa, porque não falam inglês, né? As empresas estão muito internacionais, globalizadas, o conteúdo vem muito de fora, né? Muitas visitas, então eu não tinha ideia do tanto de pessoas que têm essas travas, essas restrições, porque elas não sabem inglês. Então, o meu atendimento é para pessoas que têm essa dificuldade e na carreira, né? Muito, acho que 1% dos meus clientes são pessoas que querem inglês só para elas, é para inglês para carreira. Inglês para carreira. E fala uma coisa, quando a gente olha para esse modelo de negócios, né? Quem é o seu cliente? Quem já fala o idioma e precisa aprimorar? Quem está saindo do zero? Como é que é para os dois? Como é que funciona? É para os dois, Ale. Quem procura geralmente já tem um pouquinho de inglês, um inglês meio básico ou intermediário, mas assim, ou não fala muito bem, ou morre de medo de falar, né? Pessoas que já viajam, que trabalham em empresas que já são internacionais ou estão se internacionalizando, mas também pessoas que, acredite ou não, né, assim, tem lá dos seus 30, 40 anos e nunca estudaram inglês na vida. Tem aquele inglês assim eu assisto um filme de vez em quando, mas a pessoa não consegue mesmo. É uma minoria, né? E só que o que eu trabalho com a pessoa independe se ela já sabe inglês ou não. Se ela não sabe, a gente vai estruturar o caminho para ela saber, né? Preparar a pessoa entender o porquê dela e estruturar o caminho. E quem já está patinando, quem não sai do lugar, quem está aí no perdido, é para reorganizar, né, para descobrir desde que forma que é a melhor forma para a pessoa estudar, o que, que a pessoa precisa organizar na vida, né, para ela entender. Muita gente fala, ai, que saco, eu não gosto de aula, eu não gosto disso, mas a pessoa não entende, não está claro nem para ela o que, que o inglês vai trazer na vida dela. Então, os dois públicos, mas a grande maioria são pessoas que já sabem um pouquinho. Tá. E conta uma coisa aqui para mim. O que que a pessoa traz como sucesso? Assim, o que que ela... Porque eu acredito que ela venha buscar o próximo passo dela. Ela está num estágio e ela quer ir para outro. Ok. Uhum. No momento que ela está fazendo essa trajetória, quais são os pontos assim que você vê como mais especiais que a pessoa traz e fala, nossa, eu vim buscar uma coisa e encontrei outra. Isso acontece no inglês? Acontece bastante, Ale, porque muitas vezes a pessoa chega para mim e fala assim: ah, eu preciso ser fluente, eu preciso viajar, eu preciso conseguir conversar. E na verdade a pessoa está buscando achar o gosto de estudar inglês,
sabe? Se sentir motivado por isso, porque ela entende ali no racional que é importante, mas detesta, né? É alérgico à rotina que precisa ter, a disciplina que precisa ter. As pessoas vêm cheias de crenças, né? De que vai aprender em 3 meses, que em 6 meses vai ficar fluente, de curso milagroso, de até ir para fora. Eu tenho muitos clientes que moram em outros países, ali, isso que é o mais me chocou, sabe? Pessoas que estão morando há 1, 2, 3 anos no exterior e não aprendem mesmo assim. E o que eu vejo que as pessoas finalizam o processo comigo e falam, e elas dizem assim: poxa, hoje eu amo estudar inglês, eu amo ter o inglês na minha vida. Né? Eu tenho, já estava na minha rotina, eu coloquei de uma forma tão simples e eu vejo que eu estou muito mais à vontade, eu não tenho mais medo, até errando às vezes um pouco, a pessoa gosta, sabe? Ela cria assim uma amizade com essa habilidade e daí vai mais tranquilo, né? Porque não é num processo de coaching de 3 meses que a pessoa vai sair do não falar nada e falar tudo. Né? Isso não existe em nenhum lugar, inclusive, né, para a pessoa que está assistindo aqui, né, não existe esse milagre, não acontece. Você pode ficar mais solto, você pode ficar mais tranquilo, você pode achar um caminho que você vai memorizando, lembrando as coisas com mais facilidade, né, adquirindo, só que milagre não existe, não. Então, na verdade, no inglês, o que acontece é que ela acha um melhor caminho e, além de achar um melhor caminho, ela entra com uma conexão maior em, de repente, fazer algo que ela tem que colocar na rotina disciplinar dela. Uhum. A grande maioria é isso, sabe? As pessoas, assim, elas vêm com algumas ideias que são produzidas pelo marketing das escolas ou por traumas que essas pessoas tiveram da escola regular, lá quando elas estavam no ensino médio ou sabe, no colégio. E elas acham que aquela mesma lógica funciona hoje, né? Que o jeito de estudar precisa ser daquele jeito e se for daquele jeito eu detesto. Né? E não, e a gente tem, hoje em dia está mais fácil do que nunca fazer o inglês ser legal, né? Então essa viradinha de chave que faz toda a diferença. Legal. E quais as principais vantagens que se tem hoje em falar inglês? Nossa, ela é incrível, assim, o tanto que vai longe, né? Primeiro de tudo, as pessoas que falam inglês, elas são percebidas por outras pessoas como superiores. Ah, como mais inteligentes, como mais capazes, como pessoas que deram certo na vida. A pessoa pode até não ser muito boa no que ela faz ali no trabalho dela, mas se ela é fluente em inglês, automaticamente quem está ao redor já olha para ela assim, poxa, fulano é inteligente, essa pessoa aí, né? Então, naquele subconsciente de todo mundo, você já se destaca por ter uma habilidade que se conecta com o mundo inteiro. Né? Então, essa visão para você ser a pessoa que é escolhida para ser promovido, para você ser a pessoa que é escolhida numa entrevista, para você ser a pessoa que é mandado nas viagens da empresa, sabe? Para você vender. Por que aquele vendedor, se você trabalha numa empresa que você vende alguma coisa, tem que vender a tua ideia, o teu produto, você ser fluente, a pessoa às vezes nem entendeu direito, ou nem conheceu o teu produto também, mas se conectou tanto com você porque a tua habilidade de comunicação é boa, que as vantagens aí vem, né? Dinheiro, confiança, autoridade, tudo isso. E fora a parte neurológica, né? De aprender uma segunda língua que diminui Alzheimer, demência. A gente aprende, o lado do cérebro que a gente aprende o inglês é o mesmo lado que a gente mexe com raciocínio lógico, com matemática, com música, né? Então, tem um benefício nosso, para o nosso corpo, para a nossa mente. Isso, assim, resumindo muito injustamente tudo que tem de bom, né, da pessoa saber inglês. que bom. E me diz uma coisa, hoje como que é o seu modelo de negócio? Quando as pessoas elas chegam até você, quais os modelos que elas encontram para poder dar um passo além? O mais forte, assim, Ale, que eu tenho mais clientes e o que as pessoas mais me procuram é para o processo de coaching individual. Né, eu faço 10 sessões com as pessoas, né, individual, a maioria online. Eu acho que eu tenho um cliente presencial só, mesmo quem mora aqui em Curitiba prefere fazer online. E esse é um meio que eu também ainda estou tentando achar o porquê, porque eu tenho também o coaching em grupo, e eu já fiz acho que 5 grupos,
né? Mas são pessoas que vieram do desafio, que se conheciam e que ficaram à vontade de fazer o coaching em grupo. Então, eu ainda estou vendo se vender coaching em grupo de inglês para pessoas aleatórias faz sentido, se a pessoa se sente à vontade de abrir coisas tão pessoais, porque vai fundo, sabe, Lê? Vai muito fundo na pessoa. A gente acha que inglês é habilidade, é carreira, fica aqui, né, no profissional. Muito pelo contrário. Mexe demais com as pessoas. Então, o meu carro forte hoje é cliente individual, mas também tem o coaching em grupo, tem processo menor de coaching também, de 5, 6 sessões, mas aí são pessoas que já têm, assim, já fez coaching pessoal para outra coisa, já tem um desenvolvimento do autoconhecimento bem elaborado, que a gente só precisa fazer a chavinha do inglês rolar, né? Também não é o que mais dá, tem procura ou tem retorno legal. E os desafios que eu faço no WhatsApp também, né? Que daí é bem organizar a pessoa e treinar inglês, para mostrar para elas que colocando o inglês na prática, dia a dia, tem resultado. Então, esses são os produtos que eu vendo hoje. E comecei um pouco com palestras também, né? Com cursos, palestras para inglês e também para não inglês. Mas eu diria que hoje o que faz a minha empresa rodar são os atendimentos individuais. Tá, os atendimentos individuais, os desafios, eventualmente grupos, que é o que você ainda está entendendo como é que vai ser ou não. Uhum. E aí as palestras, elas são palestras que elas dão foco em inglês, que é para comercializar, ou são palestras para divulgação para depois vender o processo individual? Então, as palestras, elas são, né, não dei palestra para inglês ainda. Tá. Né? Tem um assunto que eu adoro, que é a inteligência positiva. Né? E eu uso muito nos meus processos de coaching de inglês, sabotadores, inteligência positiva. Então, eu criei um curso, um workshop disso, e vendo isso. E isso tem muita procura para educadores, para gestores de escolas. Né? Então, não é para o inglês, é para pessoas relacionadas à educação, mas também para, assim, revenda de carro, para, sabe, gerentes de loja, coisas que não tem nada a ver com o inglês, mas é uma ferramentazinha que eu uso ali no processo, que eu dei uma expandida nela, criei um curso e também faço esse tipo de trabalho. Tá, legal. Então, toda a base mesmo do processo de inglês é literalmente destravar a pessoa, para que ela possa seguir com a rotina que é exigida dela. Muito bom. Sim. Bom, e como você tem esse modelo de negócio, você tem essa linha de produtos, fala um pouquinho da importância da estruturação de negócios, né? Para quem está seguindo com a sua própria empresa. E dentro da estruturação, quais são os modelos de vendas que você utiliza? Como é que você... Tá. Da estruturação, eu acho que a primeira vez que eu me pensei como empresa foi quando a gente conversou no início desse ano. Sabe, que eu fazia isso, mas era a Camila Pessoa, era a mesma coisa que a Camila Empresa, tudo misturado, eu não conseguia me desvincular disso. Então, a primeira vez que eu pensei que, poxa, isso, eu tenho uma empresa, essa empresa precisa viver de alguma coisa, né? E a gente conversou bastante de o que a tua empresa precisa de dinheiro rodando, precisa de cliente para ela viver saudável, e a tua vida pessoal é outra coisa, né? Tuas contas pessoais são outra coisa. Então, a primeira vez que eu pensei em me estruturar dessa forma foi esse ano, 1 ano e meio depois que eu comecei a trabalhar como coach. Né? Então, a ficha foi caindo aos poucos, assim, com as nossas conversas. A minha forma de vender, como eu juntei o meu trabalho do coaching com a expertise que eu já tenho de 21 anos no mundo do inglês, foi muito fácil, entre aspas, claro, né? Mas porque eu já tinha muita gente que me conhecia como professora, como treinadora, como coordenadora de escola. Então, via Instagram, que é a minha rede social mais ativa, muitas pessoas começaram a ver as minhas postagens, as minhas lives, os meus vídeos, os meus conteúdos e, opa, peraí, eu preciso de você. Como é que é esse negócio aí que você faz? É aula de inglês que você faz? Então, assim, o Instagram é minha principal vitrine. Só que já chegou no momento de cliente falar para outro cliente, né? De se abastecer sem ser por rede social. Então, uma pessoa que fez um processo no passado, conhece a amiga, que conhece o primo, que conhece não sei o quê, vai começar a entrar por aí também. E uma outra rede, basicamente rede social, né? Outra rede é o LinkedIn, que para mim funciona muito bem, porque lá é uma rede de carreira, né? De trabalho. Então, não só de postagem, mas de ativar as pessoas por mensagens em particular.
né? Estruturei lá uma mensagem particular para mandar para todo mundo, apresentando o que eu faço, me colocando à disposição e colho frutos de lá também. Tá. Então tem todo um movimento de posicionamento. E como que é essa coisa assim? Tem metas todo mês? Quanto eu preciso faturar esse mês? Quanto eu preciso faturar esse ano? Quais são as ações que eu vou fazer? Como é que você trabalha essa rotina Tá. estrutural aí do negócio? Para o ano, eu coloquei até assim, a minha meta eu coloquei muito baixa quando eu fiz lá no começo do ano, que já foi faz tempo, né? Que ótimo. Mas eu coloquei para mim que eu preciso de pelo menos 4 clientes novos por mês. Tá. Né, 4 clientes individuais. Eu não coloquei nessa conta, Lê, desafios, coaching grupo, essas palestras, porque eu ainda não estava muito certa se eu queria seguir por aí ou não. E assim, tá, eu faço individual bem, deixa eu colocar aqui os meus ovinhos nessa cestinha, que essas aqui eu sei que eu vou conseguir fazer. Teve meses que eu não consegui fazer 4 clientes por mês, e teve meses, que nem esse mês de novembro, que eu fechei acho que 7 clientes novos. Né? Então, teve um ajuste aí no meio do caminho, né? De como, quando a pessoa chega até mim, o que eu faço com ela. Mas hoje a minha meta mínima são 4 clientes novos por mês. Tá. E o caminho deles é rede social, Instagram e LinkedIn, e a questão das indicações. E o que você entende que você faz dentro do processo de vendas que chegar a ter um mês e ter 7 clientes novos? Primeiro de tudo, postagem e ter uma consistência na comunicação nas redes sociais. Isso sem sombra de dúvida. Desde março do ano passado que eu faço live toda terça-feira, né, falando de assuntos de inglês. E de onde que eu tiro esses assuntos? Do que os clientes vão me contando. O que eles vão me falando que é a dor deles, eu falo, então vamos falar disso aqui, né? Então, vamos falar disso aqui. Eu vou me abastecendo do que é a realidade deles. E essa foi uma conversa que a gente teve também, né, Ale? Que você falou, quando alguém te falar alguma coisa, faz quando você fizer os seus stories, a sua live, como se você estivesse conversando com aquela pessoa. Não precisa dizer o nome da pessoa, mas se ela te segue, se você tem esse contato direto com o teu pessoal das tuas redes, a pessoa vai entender que você está falando com ela. E assim, foi incrível, porque muitas pessoas que vieram depois disso, desse ajuste, falaram, nossa, eu estava assistindo a sua live e parecia que você estava falando comigo. E eu dizia, sim, eu estava falando com você. Sabe? Da técnica funcionar perfeitamente, mas qual que é? Daí a pessoa vê que eu tô, cara, ela me entende. Sabe? Ela sabe o que está passando aqui na minha mente. E daí, gente, assim, é meio que o resto já fica feito, porque a pessoa já gostou de você, já viu que você entende o problema dela, né? E quando ela olha lá o teu perfil todo, quando ela vê quantas pessoas te seguem, os comentários e tudo mais, ela vai vendo uma credibilidade no que você faz. Você não é uma pessoa que, né, posta uma vez ou outra, tem uma consistência, tem um foco, o mundo ali é inglês, né? E depois que essa pessoa chega para mim, aí tem todo um trabalho que foi uma virada assim total, que eu nunca tinha pensado sobre a sessão experimental. Eu simplesmente fazia, mas eu não cuidava da pessoa entre ela entrar em contato comigo até o dia da sessão. Aí eu acho que eu perdi um momento que hoje eu entendo que é super importante para a pessoa se engajar comigo. Né? Então, assim, a pessoa entra em contato comigo geralmente por mensagem, né? Manda uma mensagem no direct ou no WhatsApp. Primeira coisa que eu pergunto para a pessoa, ela geralmente como é que você trabalha? Acho que eu preciso do que você faz, mas ninguém sabe o que é o que eu faço. Eu pergunto, me conta um pouquinho da tua história com o inglês. O que te trouxe até aqui para buscar comigo? Por quê? Porque daí eu vou usar tudo que a pessoa já está me dizendo em stories, em posts, eu vou mexer naquilo, né? E vou dizer, de onde que você me encontrou? Geralmente do Instagram, do LinkedIn. E se a pessoa me segue, ela vai receber naquele tempinho, entre esse bate-papo no WhatsApp e a nossa sessão experimental, um conteúdo que tem a ver com o que ela me disse que ela está precisando. Né? Então, isso assim já é uma estratégia que, poxa, a mosca, sabe? Deu muito certo. E também de mandar para a pessoa já fazer. Tem um site que a pessoa faz um teste de inglês para ver como é que está o inglês dela. E é um teste que não é meu, é um teste da Universidade de Cambridge. Então, poxa, a pessoa vê que não é meu, é uma instituição super conhecida, que a pessoa vai lá e faz um teste e vê como é que está o inglês dela na avaliação global de línguas. Então, não é assim intermediário, é aquele índice A1, A2, B1, B2, que é o que tem de mais atual, moderno, de desenvolver as habilidades que a pessoa tem.
Geralmente o que acontece? A pessoa acha que está um tanto e não está. Está bem pior do que ela imagina. Ou a descrição das habilidades que tem ali não é o que a pessoa gostaria que tivesse saído, aí já dá mais um senso de urgência. Então, olha só, isso está acontecendo entre eu ter falado com a pessoa no WhatsApp e ter marcado a sessão experimental dali 10 dias, 15 dias. Também nunca marco logo em seguida, né? Sempre dou um tempo, justamente para a pessoa poder fazer tudo isso que eu vou pedir para ela fazer. Outra coisa, fazer aquele teste de perfil comportamental do link lá, que ele é um pouco mais superficial, assim, mas geralmente dá certo também para a pessoa entender e para eu saber que tipo de conversa que eu tenho que ter com a pessoa, se ela é comunicadora, se ela é executora, se ela é analista ou planejadora. Então, eu já modelo o jeito que eu vou conversar com ela. Se é uma pessoa comunicadora, vou conversar um monte de ninja, vou chamar a pessoa por apelido, não é Alessandra, é Alê, né? São coisas assim. Se é uma pessoa analista, eu já vou dizer para ela bem estruturadinho como que é o processo. Então, a minha entrega, sabendo o perfil da pessoa, já melhora muito. Né? A pessoa já chega com um monte de coisa. E eu fiz uns testes também, eu montei um questionário de assim, você está pronto para começar um processo de coaching? Para sacar se a pessoa tá no momento, se ela tem autorresponsabilidade, se ela entende que ela tem um problema e não sabe resolver sozinha. Né? Então a pessoa assim, poxa, nesse tempo todo ela tem 3 questionários, 3 coisas para já começar a se movimentar. Ela já se sente, poxa, eu nem comecei a pagar, nem falei com ela ainda, mas já tá mexendo comigo. E fora a parte da sessão mesmo, que eu vi lá no teu curso, inclusive está sempre do meu lado aqui, caso eu esqueça, né, a estrutura do que perguntar para a pessoa, né, porque muitas vezes a pessoa fala assim, ai, que legal, adorei, mas eu não tenho dinheiro. Né? Falar, então, peraí, só me volta aqui um pouquinho. Você não falou que estava doendo, que era prioridade, que você está perdendo um monte de coisa e tal. Só me explica essa parte que eu não entendi, sabe? Aí que a pessoa fala, mas peraí, pode parcelar? Peraí, mas pode não sei o quê, sabe? Então, as objeções são quase sempre quebradas. A minha taxa de conversão depois da sessão experimental tem ficado acima de 50%. Tá bem legal mesmo. E às vezes que eu vejo que a pessoa não fecha, é assim, ou a pessoa não queria muito mesmo, sabe? Ou não tá no momento dela. Na conversa você já vai sacando que a pessoa tem outras dificuldades, outras coisas que estão à frente do inglês e hoje eu entendi que não adianta forçar demais essas pessoas. Se não tem como, né? Depois o processo ele acaba até mesmo não fluindo, né? A gente acaba conseguindo não levar o cliente, enfim, para o resultado efetivo. Não que não vá fazer bem, né? O coach. Vai, mas vai ser um pouco mais trabalhoso, né? Para a pessoa mesmo, para ela engrenar, né? Tá. E conta um pouquinho do que você me falou lá em relação aos resultados, né? Então você não tinha um método. Depois eu vou fechar toda essa parte estrutural que você trouxe elementos bastante importantes aí que vão contribuir com outras pessoas. Como é que foi esse movimento de eu tinha um modelo de sessão e aí de repente eu vou lá, aprendo um método de uma sessão, aplico, você falou de 50%. Como é que foi logo na sequência, logo que você entrou em contato com o conteúdo? Então, olha, acho que eu lembro que a gente teve uma conversa que foi uma semana que eu tinha, se não eram 7, eram 10 sessões experimentais na mesma semana. Então eu pensei, eu não tenho dificuldade de atrair as pessoas. Esse não é o meu problema, as pessoas me procuram. Legal. A minha dificuldade estava sendo, a pessoa vinha fazer a sessão e não ficava. Sei lá, de 10 eu fechava 1. Né? E daí, óbvio, pessoa, eu fico me sentindo o que eu estou fazendo de errado e o dinheiro não está entrando. Como assim? Né? Aí, o que eu percebi de principal, assim, de seguir método, uma coisa que a gente conversou na nossa última mentoria também, né, Ale? Eu tenho uma coisa muito assim de, vi, legal, deixa eu ver como é que eu vou fazer do meu jeito. E de simplesmente, assim, confia, vai. A pessoa tá ali na sua frente te dizendo como é que é, segue o passo a passo que ela tá te falando, pelo menos para você, né, ver como é que funciona. Então, foi uma das primeiras vezes que eu fiz assim bem, sabe, é assim, vamos fazer encaixadinho, linha após linha. Vem de seguir o vídeo que tem lá sobre a aula experimental, sobre a sessão experimental, até de mudar o nome, não é sessão experimental, de alinhamento e estratégia. Então, até de assim,
se a pessoa tem perfil planejador, é estratégia, se é a pessoa mais comunicadora de alinhamento e engajamento comigo, até isso, para a pessoa entender que é melhor. Mas o que eu vi, assim, é que tem uma lógica por trás disso tudo. Né? A pessoa me procurou, a pessoa primeiro já me segue por algum motivo. Né? Não é só pelos posts engraçados que eu faço, a pessoa me segue por algum motivo. Eu fui lá e cutuquei a dor dela baseada na dor dos meus clientes, ou seja, não são tão diferentes as coisas que acontecem com as pessoas que precisam de inglês. Né? Então, assim, abastecer da onde já está acontecendo. Aí, quando a pessoa vem falar comigo, trabalhar um pouco mais a congruência da sessão, sabe, e com o que a pessoa fala. Sabe assim, poxa, você está me procurando, então quer dizer que você não está conseguindo fazer isso certo, não é verdade? Né? Eu tô aqui te dizendo que eu tô aqui para te ajudar. Eu tô 100% para te ajudar. Né? Então, puxar muito mais para a pessoa, parece que a pessoa não tem para onde ir. Né? Assim, cara, eu acabei de falar para ela que eu preciso dela, como assim que eu vou mandar ela embora? Né? Então, eu acho que alinhou essa metodologia, para mim fez sentido da congruência do porquê cada coisa no seu momento, por que engajar a pessoa nesse período, não deixar ela solta, né? E desde detalhes, assim, do tempo, né? Assim, se fosse me ligar, assim, hoje, você tem um horário amanhã? Eu poderia até ter esse horário amanhã, mas não dá tempo de eu fazer todo esse preparo com a pessoa até ela chegar para mim. Né? E daí na sessão, e também aquela coisa, ó, tem o valor, a gente trabalhou o valor, lembra, Lê? Você Sim. falou, ó, teu valor tá fora, mexe aí. Eu subi o valor do meu coaching 3 vezes esse ano. Pensa, o valor que eu comecei lá em janeiro não é o mesmo que eu tô cobrando agora, em dezembro. Então, assim, vai sabe, comprovando que fazer as coisas com passo a passo, com lógica, com essa estruturação, me deu muito mais resultado e eu não, assim, para de teimar, sabe? Para de tentar fazer do seu jeito, deixa o seu jeito para a hora que você for conversar com o povo, para você ser espontâneo do jeito que eu sou muito espontânea com eles e tal. Mas para atração, para técnica de, cara, te atrair, te engajei, agora eu preciso fechar, tem um passo a passo a seguir. Fazer. Quando a gente olha para o seu modelo de negócio, tem uma evolução bastante importante e que se todo mundo acompanhar, quem trabalha com desenvolvimento humano, seja com coaching, com treinamento, com a preparação, né? A preparação de alguém, aí tem um coaching com um treinamento também que eu acredito que você dedica para a pessoa, como ela estuda melhor tal, e tudo mais, que é o seguinte: quais são as fases que eu preciso cumprir da estruturação do negócio? Quando a gente fala da preparação para a sessão experimental, por quê? É comum começarmos atendendo individual. Então, assim, tem dois motores importantes aqui. Como eu trago mais pessoas para perto de mim, e aí você contou toda a história, ó, eu já era conhecida no mundo offline, as pessoas já me acompanhavam no online, e aí esse engajamento, o fato de você ter consistência, as lives semanais, você trabalha com a coisa do humor, isso é muito legal. Então, assim, você tem uma marca registrada. O que o teu Instagram é para você? É o teu lugar de negócios, onde você conta um pouco quem você é, as coisas que você gosta de fazer, mas você está fazendo negócios ali. Ok. Então, primeira coisa, precisamos ser vistos, precisamos ser vistas. Isso já acontece. Depois, qual que é o próximo passo? É o momento que a pessoa vai experimentar aquilo que eu faço, né? Ela já está experimentando um pouquinho nas redes, mas é uma experimentação íntima, porque é você e ela. E aí que a gente fala, né? Tanto que o conteúdo, né? Tem até o e-book, tem a aula também, o que fazer, guia definitivo do que fazer antes, durante e depois da sessão. Que a ideia é o quê? Às vezes a pessoa ela vem com dúvidas, mas ela tá, um pouquinho do que você falou agora, ela tá verdadeiramente precisando daquilo, aquilo realmente vai colocar ela em outro patamar. Ela vai subir um degrau ali, 1, 2, 3, 4, dependendo do momento que a pessoa chega. Então, assim, eu preciso trazer mais pessoas no individual. Ok, então eu tenho toda uma metodologia. Eu tenho uma metodologia de atração, eu tenho uma metodologia de experimentação, e aí somente no terceiro passo, que é o momento do fechamento, que o cliente está... Que a experimentação e o fechamento é feito na sessão experimental. Mas toda essa preparação que veio, que é entre... sei lá, 10 pessoas me procuraram e eu vou fazer sessão com elas daqui uma semana, daqui 8, 9 dias.
todo o conteúdo e conversando com essas pessoas, né? Que é a parte que Uhum. você está falando, que é essa parte do aquecimento, é uma coisa que gera conteúdo e já vai gerando conexão. Ok. Uhum. Porque passada essa fase, o que, que vai acontecer? Tua agenda vai encher. Uhum. Aí tua agenda vai encher e você vai precisar ir para outro nível. Você vai precisar fazer Uhum. outro movimento. Aí entram as palestras, entram os cursos, entra curso online, workshop presencial, enfim, outras coisas vão surgir. Por quê? Porque daqui começa a crescer o faturamento. Começa a crescer o faturamento. Por quê? Porque tem outro jogo dentro da internet, que é quando você vai criar estratégias pagas, né? Então a gente vem no movimento orgânico, né? É, e esse movimento orgânico ele é muito importante porque você faz o pago ele só potencializa o que você faz no orgânico. Uhum. É igual quando você cria um curso ou um workshop. Você faz bem aquilo porque provavelmente você já passou por processos mais individualizados, né? E Uhum. dali você vai extraindo método, dali você vai extraindo experiência, conhecimento para dar os próximos passos, porque aí você começa a investir em marketing, Uhum. outras coisas, né? Eu sei porque eu estou entrando nesse jogo agora, Uhum. Fábio. Então, assim, tem várias coisas acontecendo e, assim, coisas que a gente não sabe o que é. Por quê? Porque é uma vivência que a gente não teve dentro do Uhum. negócio. Então, você Uhum. começa a ter que guardar dinheiro para poder fazer mais investimento em marketing, formar equipes. Uhum. Tudo isso começa, né, a acontecer, ter uma câmera melhor, Sim. várias coisas elas vão surgindo, mas elas nascem onde? Quando há esse fortalecimento orgânico, né, que eu chamo, é um fortalecimento orgânico da marca e do método. O que você está Uhum. formando? A sua marca e o seu Uhum. método. A sua marca e o seu método depois viram o que você quiser. Porque as Sim. pessoas, elas compram marca, elas compram nosso estilo de vida. Elas Uhum. compram marca e elas compram método. É o Uhum. quê? É ouvir o que as pessoas estão dizendo sobre resultados e tudo mais. E isso não se constrói em 3 meses, isso Uhum. não se constrói nem em 6 meses. Isso Mas é Ale, eu acho que, um ano. mas pensando assim, nesse ano todo que a gente ficou junto, assim, o que me chamou a atenção quando a gente conversou e eu entrei para a tua mentoria, né? Você me falou, e aí, seu produto digital? E para mim, assim, falar isso é falar, ah, chocolate aqui, vem correndo, né? E é uma coisa que eu quero muito que aconteça, mas não aconteceu ainda. Só que hoje, sabe o que que eu entendo, Lê? Assim, ó, você precisa ter bastante experiência no individual para ir para o grupo e para o digital, para você fazer uma coisa assim. E eu achava que eu já tinha isso. Tá. Não da sessão, do processo em si. Isso eu acho que já no fim do ano passado já estava bem, bem redondinho assim o meu método, mas eu não tinha a visão de empresa. Né? Uma outra coisa que a gente conversou foi assim, eu não estava trabalhando 100% do meu tempo como coach. Eu tinha outras coisas acontecendo. Eu saí de uma empresa em abril e semana passada saí de outra, né? Para eu poder fazer tudo isso, embora eu seja uma pessoa que vai, se arrisca, eu tenho coragem, eu também preciso de uma segurança. Eu não me jogo sem paraquedas. E a gente conversou bastante sobre, então, tá bom, você quer fazer só o coaching? A tua empresa não pode morrer de fome. Você precisa ter um fundo de emergência ali, você precisa ter um colchãozinho para você poder ficar tranquila e fazer as coisas acontecerem. Eu precisei desse ano, Ale, para me firmar super bem no individual, que é uma coisa que, melhorando o valor, melhorando a forma como eu conecto as pessoas, o fechamento dos clientes, para eu poder fazer a minha poupança. E hoje tá com 4 meses tranquilo para falar, então tá, agora é isso. Agora eu sei exatamente como funciona um processo, como atrair, se eu precisar viver disso, tá beleza, né? E agora então que eu tenho tempo e assim, conhecimento para poder focar no meu produto digital que eu estou desenhando agora. Então, eu achava que eu estava pronta para uma coisa, mas eu não estava. Entendeu? E não por assim, por isso. Não, eu precisava que as coisas se encaixassem, sabe? Que eu visse essas coisas encaixadas e que eu visse que se eu seguisse, ó, esse método para isso, esse procedimento para isso, que nem você falou agora há pouco, não é em 3 meses, né? Então, para mim, 2019 é o ano assim, vamos organizar a casa para depois a gente fazer uma reforma e virar uma mansão? Então, assim, foi feita a organização, tá tudo bonitinho, agora a mansão vai começar a ser construída. É parte da estruturação, né? É parte da Uhum. estruturação. Você tem fases da estruturação assim que ela é puramente organizacional,
literalmente isso. Vou fazer um caixa, a gente precisa, né, de alguma forma, Uhum. para poder dedicar. Tem um momento que você está fazendo caixa com um projeto patrocinador. Quem é o projeto que você tira fluxo financeiro hoje, que está bancando aquilo que você quer construir nessa estruturação médio e longo prazo, e você tem uma estruturação comportamental. Então, assim, a gente precisa sair de um degrau e ir para o outro, você precisa cumprir toda a etapa dele, mas você precisa ir rápido para o outro, né? Que é o que a gente fala, erra rápido para você poder fazer essa correção, senão você fica muito tempo ali. Quando a gente está muito tempo no mesmo degrau, desde que não seja estrutural, ó, eu estou precisando, que nem no seu caso, eu estou precisando trabalhar em outra coisa, eu estou gerando capital para eu poder sair, para eu poder investir. Isso é pura transição de carreira, que inclusive é uma coisa que deve surgir muito aí para você também, né? Uma extensão de carreira, tá falando de inglês, deve aparecer esse sonho, esse despertar. Só que você tem estruturação comportamental. E o que mais toma tempo, e é o que você tem que parar e olhar com muito carinho, é a estruturação comportamental. Que a gente vai encontrar em qualquer processo de coaching, qualquer processo de treinamento. O que impede... Porque é o que eu falo para vocês lá na mentoria, ó. Quando você vem para cá, você aprende a se organizar, a estruturar o seu negócio. Se você chega e fala que não estruturou porque você não sabia, e chega aqui, você aprende, e aí você não faz, você sai com 2 problemas. Você chega com um e sai com 2. Né? Então é aquele momento que você tem que parar, você tem que olhar, né? Você tem que olhar para aquela questão e sair dela rápido. O que eu tenho percebido na prática é o quê? É muita demora de testar coisas, de ir para o outro. Aqui a gente está fazendo o quê? Um bate-papo no modelo entrevista, bate-papo. É o primeiro. Vai dar certo ou não vai? Não sei, precisamos colocar no ar. Precisamos colocar no ar. E depois aprender com aquele que está no ar, não com aquele que está no papel. E às vezes é essa falta de tomada, tudo começa com uma tomada de decisão, né? Então, partes estruturais do negócio ou para qualquer coisa, e eu acho que um ponto importante para todos nós, no nosso negócio, e quando a gente está dentro do nosso negócio levando o cliente para um próximo estágio, é ter bem claro isso. A importância da tomada de ação, né? Não importa se foi a melhor decisão ou não, mas há uma tomada de ação. E o que no seu negócio está dando resultado. Hoje você tem clareza disso. Ó, isso aqui está dando certo. 2019 foi um ano que eu usei bem para organizar, entendeu? E qual é a meta para o ano de 2020, né? Ter um quê de ousadia. Sim, né? total. Mas até assim, Ale, o que eu vejo, né? O que a gente conversou acho que foi semana passada, né? Que a gente falou sobre esses cursos, essas coisas que eu faço, que não necessariamente estão ligadas com o inglês, mas é uma coisa da minha empresa, é uma coisa que dá dinheiro para minha empresa. Então, primeiro, fazer isso, não mais para uma outra empresa que eu trabalho, mas para a minha. E como que eu posso usar esses cursos, essas palestras, como um momento de me promover? Né, que a gente falou de seeding, que para mim, de novo, eu achei que eu sabia o que era isso, também não sabia. Coisas que a gente vai ouvir e fala, tá, sei mesmo. Aqueles momentos de, cara, você aproveita para você se promover, você não precisa fazer uma venda no final necessariamente, mas vai falando, né, do que você faz, os teus exemplos, dos seus clientes, vai se deixando as pessoas que estão ali num curso que teoricamente não tem nada a ver com inglês, mas para elas saberem com que você trabalha, porque todo mundo tem um amigo que precisa do inglês. Né? Todo mundo tem um parente, ou até a própria pessoa está ali, está participando de um curso com você na empresa X, mas é que ela está querendo sair daquela empresa. E é o inglês que está barrando ela para fora. E assim, ó, não importa nem qual é o público que você... Isso tudo é estrutura. Quando a gente... o que eu ensino para vocês na sessão experimental? Você está me ensinando a vender. Não é necessariamente te ensinando a vender. É te ensinando a mostrar aquilo de uma forma tão sequenciada, tão interessante, que a venda vai acontecer no final. Não é vender para quem não precisa, mas vender para quem está em dúvida. Porque quem quer comprar, vai comprar. Então, né, é uma questão da dúvida ali. Se a pessoa se encaixou em algo ali na sua sequência, ela vai comprar. Esse é um ponto. É a mesma coisa as palestras. Então, assim, a gente não precisa ter ou os treinamentos, precisamos ter uma quantidade grande de palestras ou de treinamentos. Então, por exemplo, você vai ter uns 2 ou 3 modelos de como você vai apresentar
Então, por exemplo, quando você chegar e você fizer a pergunta, você vai identificar quem está ali na palestra e você fala assim, deixa eu ver aqui como é que tá para inglês, por exemplo. Então, no momento que você se apresenta, isso é tudo estrutura. No momento que você se apresenta, por exemplo, fala assim, ó, eu vou contar um pouquinho da minha história, sou professora de inglês, tal. Hoje eu faço assim, assado. Deixa eu perguntar uma outra coisa aqui para vocês. Você já fez a identificação, deixa eu perguntar uma outra coisa aqui para vocês. Quem aqui X? E aí você vai colocar uma pergunta. Quem aqui já fala fluente? Quem aqui tá com esse gap em relação a inglês? Levanta a mão. Cara, se um monte de gente levantou a mão, e eu já falei que você tem um produto extremamente atrativo, porque dependendo de como você fizer a pergunta, 100% vai levantar a mão. Então, quer dizer, ali a pessoa já te disse um sim, ela já está conectada, você vai entender em quais momentos e qual a quantidade que você vai usar isso como exemplo. Entendeu? E de preferência, se fizer uma pergunta só, por exemplo, ó, quem aqui já fala inglês, mas entende que o inglês que está na sua mão hoje está te impedindo de dar um próximo passo numa promoção que você está pensando. Cara, não é todo mundo que vai levantar a mão. Mas se de vez em quando você vai conseguir dar exemplos sobre isso, às vezes é melhor que 20 pessoas levantem a mão. Você está numa palestra de um outro contexto. E que 5 pessoas, quando você descer, elas vão falar com você. Então, assim, a regra aqui qual é? Você tem que escolher uma pessoa, uma dor. E não, às vezes, falar, mas você pode perguntar ou falar, quem aqui, como foi a pergunta que eu te fiz no começo, então a pessoa pode estar desde o começo até aquele que está precisando de um próximo passo. Por que é legal você atacar quem está precisando daquele próximo passo? Porque a dor está latente. Se eu ainda não sei inglês, mas eu gostaria de aprender, eu estou no estágio que você precisa me colocar na boca do funil. Agora, quem já está ali? Então, eu quero saber se tem 15, 20 pessoas aqui. Uma vez eu dei uma palestra, aliás, não foi uma palestra. Eu participei de um quadro de perguntas. Um quadro de perguntas. E eu perguntei antes para a pessoa que ia me entrevistar qual era a pergunta que ela ia fazer. Com base na pergunta que ela falou que ela ia fazer para mim, toda a minha resposta foi preparada porque eu sabia quem estava na plateia. E quando eu saí, quando eu desci, eu já fui abordada por algumas pessoas. Por quê? Eu usei aquela pergunta, eu respondi exatamente e eu fiquei 5 minutos no palco, eu não fiquei 1 hora. Então é assim, ó, tudo é negócio. Sim. Tudo é negócio. Então quando a pessoa pergunta para mim o que eu faço, para mim, não, mas espera aí, deixa eu perguntar primeiro para você o que você faz, mas posso te explicar o que eu faço. Então, quando a gente olha a rede social, seja online, não online, e a gente vai fazendo todo esse movimento, porque tá tudo engajado com o quê? Com a meta. Então, você foi lá, você tem seu produto ou serviço. Aquele produto ou serviço ajuda quem? Ajuda A, B, C, D e E. Ok, pode até ajudar. A, B, C, D e E. Só que quando você falar, você vai falar só com A. Quando você vai falar só com B. Então, a hora que você abre a boca, você tem que saber que você está falando com uma pessoa só. Definir o produto, serviço, definir o público. E quanto menos, né? Quanto mais eu tô ali, melhor. Depois, qual é a meta financeira? Além, minha meta financeira é colocar X de faturamento por mês. No momento, são 4 clientes. Depois cai para 3. E aí você vai dedicar para outra coisa, você vai colocar outros produtos. Por quê? Porque a tendência é que você quer a cada ano faturar mais, e não a cada ano trabalhar mais. Sim. Trabalhar mais você vai trabalhar. Por quê? Porque quando você sai da venda e do atendimento e você vai para o bastidor, tem muita coisa para fazer. Então, depois que eu defini o cliente, depois que eu defini o produto, depois que eu defini a meta financeira, eu vou definir qual é a estratégia que eu vou usar. Então, eu vou usar a estratégia de sessão experimental. Sessão experimental é uma estratégia. Por quê? Porque está experimentando. Palestra. Palestra é uma estratégia. Desafio. Mesmo que ele já tenha pago um valor, durante o processo do desafio, se no final eu vou vender algo maior, ali já é um valor. Pode ser que ele seja o produto final, mas normalmente ele é um produto que vem com preço menor para o maior. Ok. Depois você vai para a parte de posicionamento e a parte de linha editorial. Tudo no posicionamento e na linha editorial, tudo, sem exceção. Ele tem que mostrar, ele tem que apontar o cliente para a estratégia de vendas. Então, tudo que acontece ali num determinado momento é porque tem que levar ele para experimental. Tudo que está acontecendo ali é porque no momento ele vai participar de um webinário e você vai fazer um lançamento. Tudo ali no momento é porque ele vai cair num grupo de desafio. Entendeu? Então, assim, é uma lógica simples, porém que ela requer o quê? O que você já vem fazendo. Tá todo dia na rede, o que você já está levando
os seus grupos de desafio. Então, assim, quanto tempo você já vem? Você vê, ó, você vem construindo. Então, assim, compra curso, compra mentoria, conversa com pessoas, testa produto, serviço, porque vai ter um ponto que vai ser assim, ó, o negócio, nós poderíamos estar trabalhando para alguém, mas nós estamos trabalhando para nós. Então, o que tem que ter o seu negócio? Ele tem que ser algo que pague as suas contas, pague as contas da sua empresa, você tenha um bom valor para investir em equipe, em marketing, que é o investimento na marca, e tem que sobrar reserva financeira para o momento que você fala assim, ó, agora, sei lá, ou eu estou desligando do meu negócio, eu acho que é uma coisa que a gente está trabalhando cada vez mais, mas tem que para. Mas percebe, são essas regras que tem que ter. Então, a cada estágio, a cada fase, eu tenho que ter um processo estrutural, inteligente e me ver como empresa, para poder cumprir bem aquele papel. Porque hoje nós estamos num movimento assim, ó, muita distração. E tudo que você para ouvir vai entrar em você. Tudo que você para ouvir vai entrar em você. Então, no momento que eu paro, agora vou testar isso aqui, agora isso aqui. A não ser que seja um momento que você está assim, ó, qual é a melhor estratégia para mim? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou testando modelos de consultoria, modelos de entrevistas, modelos de depoimentos, como posicionamento. O que a gente tem que entregar aqui? A gente tem que entregar que quem assistir esse conteúdo tem que falar, ó, peguei uma sacada aqui, uma ideia, pensar assim está me ajudando, que é a ideia da gente aqui, né? Ou seja, fazer um trabalho de quem está em campo e está tendo sucesso, para que outras pessoas se inspirem sem não precisar investir um centavo. Mas sabe, pensando nisso também, eu fico pensando, da mentoria contigo não é só você, né? Você tá lá e você tá o acesso super rápido, né? Todas as vezes que eu precisei de você, você estava lá pronta já para atender. E tem o pessoal do grupo, né, da mentoria, que a gente ainda teve esse ano de se conhecer pessoalmente no evento presencial, que fez, assim, toda a diferença do mundo. E tem, como em qualquer lugar, pessoas que a gente se vincula mais, né? Então, por exemplo, o Rômulo é uma pessoa que toda hora ele me segue no LinkedIn e toda hora ele me manda alguma coisa, porque ele entende muito de LinkedIn. Camila, faz assim, testa ajustar isso aqui nessa tua postagem. Quando você for fazer isso da próxima vez... Então, assim, a todo momento eu recebo o feedback dele sobre as coisas que eu estou fazendo, né? E é uma coisa que eu só teria conhecido ele se eu tivesse, né, entrado para a mentoria e para fazer parte desse grupo. Então, com certeza, ajustes ali, né? Outra coisa, a Di, do lançamento dela, né? Poxa, segui lá, fui vendo a estratégia dela, vendo como é que ela faz, conheci ela pessoalmente, falei, cara, eu consigo fazer alguma coisa muito parecida para mim, né? De ter uma pessoa mais próxima ainda, sabe? Que não seja assim, tipo, mentor, a pessoa que tá lá, não, uma pessoa mais do meu lado, né? Mais parecida comigo, que tem as mesmas dificuldades que eu. O próprio Marcos, com a trilha dele para fazer landing page, captação de clientes, que eu comecei a assistir, eu falei, gente, é uma coisa que para mim estava em outro mundo, só funcionaria se eu pagasse alguém para fazer. Hoje não, eu falo, gente, se eu seguir o negócio aqui, se eu parar para focar nisso, entendendo que a captação que eu quero é para cliente individual, para produto digital, o que for que seja, tem ali de pessoas do nosso lado que preencheram essas necessidades que eu tenho. Eu não sei se todo mundo tem, ou se a maioria, mas eu vi nessas 3 pessoas coisas que esse aqui para mim legal, isso aqui para mim legal também, isso aqui legal para mim também. Sabe? Então, o ganho de você estar com outras pessoas que estão em momentos parecidos com o teu, assim, numa mentoria, para mim é ótimo. Essa da diferença, né? E ver a evolução mesmo, o próprio Rômulo, né? Então, o Rômulo agora ele está entrando numa parceria. Qual que é a maior dificuldade de quem trabalha com desenvolvimento humano? É a habilidade para lidar com as ferramentas, com as técnicas. Então, assim, você vê, ele é um professor, né? Ele é muito educador, tal, explica tudo direitinho ali. Então, ele veio para uma coisa, ele está entrando em outra coisa, numa parceria, ou seja, que trabalha com as ferramentas. Eu até conversei com ele esses dias, eu falei, ó, você precisa ficar coladinho aqui em mim. Por quê? Porque muita gente que entrar para a mentoria vai precisar disso que você tem. Entendeu? Então, quer dizer, você, através do grupo, isso é o quê? Isso é networking e tá dentro do quê? De estruturação de negócio. Então, fica, porque já que você escolheu fazer esse movimento e esse movimento é interessante, é quando você começa a enxergar as parcerias para poder fazer. Esse é um ponto.
Outra coisa que eu estou vislumbrando muito forte para o ano que vem e eu estou falando pela minha própria experiência, tá? Quando eu pergunto para alguém sobre lançamentos e coisas do tipo, de quem já fatura milhões, quando aquela pessoa me conta alguma coisa, tá muito distante aquilo. E ela diz para mim para eu fazer coisas que estão muito mais próximas dela do que de mim. E tá tudo bem, por quê? Porque ela dorme e acorda com ela todos os dias. E eu estou ainda num estágio no qual você não lembra como que era exatamente no comecinho, quando você começou a atender os seus clientes. Qual era verdadeiramente a dor? Cara, a gente não lembra. Por quê? Porque aquilo já se distanciou. Muitas outras coisas vieram, né? Então, uma coisa que eu quero trabalhar bem forte agora esse ano é assim, ó. Você tem vantagens quando você está com alguém que está a 150 passos na sua frente. Com certeza você tem. Mas você também tem vantagens quando você está com alguém que está 2, 3 passos à sua frente. Com certeza. Porque a dor dessa pessoa também está latente. Quando ela sabe melhor o que dizer a você do que quem está muito distante, entendeu? Que é o momento que tem que escolher. Por exemplo, Alessandra, quem você quer atender hoje? Quem está no desenvolvimento humano? Que está mais coladinho, né? Que é o que eu falo. Agora é estruturação e apontar para escalar. Essa é a promessa do negócio agora. E não quem entrou no mercado agora. Entendeu? Quem entrou no mercado agora, o que aconteceu? Eu, Alessandra, estou me distanciando. A não ser que eu crie algo específico para trabalhar. Ou tudo bem, se eu tivesse escolhido, aí você vai falar. Percebe que o refino da comunicação, por quê? Porque a linha editorial, ela vem muito em cima disso. Sim. Então, toda linha editorial tem que, né, ela tem que estar engajada, ela tem que estar muito engajada nisso. Então, a gente saber exatamente qual é o público que a gente quer atender é o que desencadeia todo o processo. E você acha uma estratégia de vendas ali no meio e ela vai ter muito sucesso. E isso chama mais pessoas e aí começa a acontecer isso que você falou. Esse engajamento entre o grupo, saber do que uma pessoa que está só um pouquinho mais à frente de você, como ela faz um meteórico, é completamente diferente as coisas que ela te conta do que quem já fez 50 meteóricos. Sim, sim. Né? E tudo começa em uma coisa chamada, para qualquer pessoa, se for para vender bolo, se for para vender processo de coaching, vender brigadeiro, ter loja de pneu, tudo começa com construção de audiência. Quando você tem uma construção de audiência, você cria produtos para audiência. Você chega no mercado com um produto, com um serviço. À medida que a sua audiência vai crescendo, aí ali vão surgindo produtos. Ou seja, tudo que você investiu financeiramente para ter aquelas pessoas seguindo você e elas estão gostando do seu estilo de vida, tem sempre alguma coisa que você vai poder colocar ali para ela. É aí que começa esse seu movimento do individual, desafios, fazendo grupos ou não, e a hora que entra, entendeu? Que entra o ensaio do produto digital. Por quê? Você nunca vai ter só um produto digital. Vai ser mais difícil. Mais difícil. O Érico tem só um produto digital. Se a gente tem outros players que eles têm mais. Por quê? Porque eu trago muita audiência para mim. Um pedacinho bem pequenininho, a regra é essa, um pedacinho bem pequenininho compra aquele produto. Só que aquela audiência grande? Será que não tem outra coisa aqui que eu vou encaixar? Vou fazer um curso sobre sabotadores online, tal. Então, assim, você prepara ele antes dos sabotadores, depois ele vem para o inglês. Então, é meio que uma dinâmica que ela vai acontecendo, vai crescendo. E claro que quando você está se movimentando em grupos, onde você vai fazendo parcerias, vai aprendendo coisas, escolher, né? Por exemplo, dentro do seu coaching nível A em vendas, o que a gente tem lá? Vocês só me veem. Vocês estão vendo Marcos e esse ano talvez entre mais uma ou duas pessoas. Qual que é a regra para ter um conteúdo lá dentro? Ele tem que ser ligado em estratégia de vendas. Se não for isso, não é lá dentro. Lá dentro é estruturação de negócio. Então, eu estou falando como um modelo de produto mesmo. Qual é o modelo de negócio que a Camila vai trabalhar e que está sempre levando, entendeu? As pessoas como se você tivesse... Hoje a gente não fala mais em esteira, a gente fala em órbita de produto. Mas como que a Camila quer ser reconhecida no mercado? Como que a Alessandra quer ser reconhecida? A minha base é estruturação de negócios e vendas. Eu tenho outras habilidades, tem outras coisas que eu poderia trabalhar? Sim, mas é com isso que eu escolhi. Por quê? Porque todo o teu posicionamento só sai isso dele. E aí onde há a conexão.
É isso mesmo, e é isso que eu entendo, Ale, que esse ano foi o que eu ganhei, sabe? Que eu acho que foi um passo, sem esse passo não teria funcionado, né? Eu achei que eu estava pronta em fevereiro para dar o passo que eu queria dar, não estava, né? Precisou o ano inteiro para eu entender e organizar e pensar como empresa, né? E poder ter não só a clareza disso tudo, mas a estrutura para poder desenvolver o que eu quero desenvolver, né? Não adiantava eu querer empurrar naquela hora, não saiu, não era para sair. Mas eu não fiquei perdido no espaço, né? Assim, e agora para onde eu vou? Aí faz uma mentoria ali, faz um negócio assim, assiste aula ali, assiste, conversa com o pessoal. Você vai captando, né? Quando você ouve de todo mundo, você vai pegando o que você precisa ouvir. Né? Nesse último mês, assim, de setembro, outubro, tudo que eu ouvia era quando você estiver em dúvida, você vai ficar jogando tua energia para dois lados e não vai funcionar. Você precisa tomar essa decisão. Tudo que todo mundo me falava, eu só ouvia isso, né? E precisei do meu tempo ali para descascar a frutinha e tal. Legal, agora eu vou comer, entendeu? Então, a colheita, assim, para mim foi impecável. O ano de botar as coisas em ordem. Crescer Estou cada super vez, feliz. né? Crescer cada vez mais. Bom, e onde que as pessoas te acham? A gente está finalizando aqui, conta um pouquinho onde que as pessoas acham a Camila. Bom, eu estou principalmente no Instagram, camila.tucunduva é o meu perfil. Super ativo, né? Como a gente falou aqui já. Todo dia tem coisa por ali. Estou no Facebook também, Camila Tucunduva. Bom de ter nome diferente, né? Que não todo mundo acha, vai ser fácil. E no LinkedIn, são as minhas 3 redes principais, onde todo mundo pode me acessar. Super tranquilo. Quem está precisando de inglês, e a gente vai com certeza chegar a algumas pessoas que, nossa, eu preciso muito de você, é isso que eu mais ouço, né? Então tem por ali, já só de me seguir, só de acompanhar os conteúdos que eu compartilho, já dá para dar uns passos bem importantes na carreira. E daí quem precisar de apoio mais íntimo, mais personalizado, um pouco mais centrado, é só falar comigo. De fazer bacana. E eu vou deixar uma dica aqui para você. Como o seu canal, o seu canal, ó. Você tem canal no YouTube, não? Aí tem, mas Ainda não? Tá. tem umas coisas lá, mas não. Tá. Como o seu Instagram é extremamente movimentado, o que que você pode fazer? Você pode fazer aquela linha de criativos para você chamar as pessoas para sua rede. Então você vai fazer, e você faz umas coisas engraçadas, divertidas, aquelas coisas que você brinca, aquilo que sobe no orgânico, pegar o que fica legal, ou mesmo você produzir, que é o que a gente chama de criativos. Então, as chamadinhas de 15 segundos, arrasta e me segue aqui. Ó, tá apanhando? Tá apanhando aí no seu inglês, né? Tá exatamente no modelinho que você faz. Porque aí você vai achar no Facebook públicos diferentes, Uhum. né? Públicos de... Por quê? De novo, ação. No momento que você faz esse movimento, Uhum. você vai conseguir testar lá vários criativos, você vai aprender a fazer, você vai conseguir testar, porque tem 2 regras, né, quando a gente vai fazer isso. Você tem a regra do o que está sendo falado, então tem que ser falado certinho, né, para a pessoa. Uhum. E qual é o público que você vai pegar lá no Facebook. Então, qual que é a ideia? É você trazer mais audiência. Porque assim, ó, as pessoas que têm sucesso e elas estão vendendo muita coisa e elas vendem pra gente também, elas querem nos ensinar uma coisa e tá tudo bem com isso. Só que é o seguinte, elas não contam pra gente que a regra de ouro é a quantidade de pessoas que eu preciso ter vendo aquilo. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, investir, que é o que a gente aprende com quem faz marketing digital, né? Se você Uhum. começa a seguir e acompanhar quem faz marketing digital, quem Uhum. vive do marketing digital, não só para si, mas de repente já trabalhou com isso também, conhece bem as regras, né? Seguindo aquela regra. Tem as pessoas que estão bem distantes e aquelas que estão um pouco mais perto, que elas vão trazer. Isso que eu estou falando. Olha, por que você está falando isso para mim? Porque é isso que eu estou fazendo agora. Eu Uhum. começo a fazer o quê? Fazer movimento para que as pessoas venham para minha rede me ver. Uhum. Tem outros movimentos também. Mas aí por quê? Porque na sua construção de audiência, ela crescendo, porque aí depois você vai, como você tem tanta gente vendo, depois você vai entender quais são as linhas de produto que você vai ter lá dentro.
Então, esse para quem já comprou de primeira e está com a dor latente, esse para quem está mais ou menos, esse para quem vai só experimentar me ver na ativa, então comprou um produto de R$ 200, aqui no individual ele comprou um processo de 5, 6 mil, aqui no grupo ele tem, percebe? Sim. Aí tendo esse processo diferente. Então pode ser um ensaio bom para você. Anotado aqui, Ou como você fazer alguém. prontinho aqui anotado já. Vamos fazer uma foto? Muito bom. Vamos. Então vamos lá, fazer uma foto. Bom, eu adorei. Você viu que eu falei para você, ó, a gente vai conversar uns 20, 25. Ah, não tem como, nós duas. Ficou bem, né? Ficou bem legal, vou colocar lá na descrição. Gostei também, ela é muito boa. Talvez saiam alguns fragmentos aqui, tudo bem? Sim, fica à vontade. Editor, se sair um bate-bola legal aqui, para a gente poder colocar, para poder colocar nas redes, enfim, para a gente contribuir aí com o crescimento da galera. Sim, não, ótimo. Eu anotei já várias coisas aqui que você foi falando, é engraçado, né? A gente vai falar, eu vou falar, não, mas já recebi um monte de coisa, já anotei aqui também. Mas tem que ser assim, né? A gente tem que ter esse fluxo aqui, porque aí vale a pena. Aí sempre que eu te convidar, você vem, sempre que você me convidar, eu vou. Ah, com certeza. Legal, Lê, obrigada. Te vejo por aí. Um beijo, tchau, tchau.